Bom, um dos assuntos aí que o pessoal mais tem dúvida na vida é botânica, né? E hoje aqui a gente vai fazer um resumo mais breve possível para você entender uma parte dela que é importante também para os demais vestibulares que você faz, e aí pode também, obviamente, estar lá no Enem, tá bom? Que é a histologia vegetal. Olha aí que legal. Gente, olha só. Primeiro, tá? Eu vou mudar aqui para a tela para a gente ver algumas imagens, fazer aqui a transição. Olha aí, ó. E a gente está vendo o seguinte. Primeira coisa que você tem que saber é que a gente fala muito nessa palavrinha aqui, ó, meristema, tá? O que é meristema? São os tecidos vegetais que vão dar origem aos tecidos adultos. É como se fossem os tecidos embrionários da planta, tá? Então, a gente tem esses tecidos embrionários que vão se dividir, que vão se diferenciar e vão formar os tecidos adultos. Eles estão principalmente aqui no ápice caulinar e no ápice radicular, ou seja, na ponta do caule e na ponta da raiz, tá bom? Então, eles vão formar os tecidos que a gente vai chamar de tecidos adultos. Rapidamente, você tem que saber o seguinte. O papel deles é o crescimento. Beleza, meristema vai dar origem aos tecidos vegetais adultos, entendi. Quais são esses tecidos vegetais adultos? Bom, nós temos os parênquimas, que tem função de preenchimento, tá? Que tem uma função também de síntese, a gente tem função também de reserva, tá ok? Nós temos aqui, ó, o colênquima e o esclerênquima. Esses dois aqui têm a ver com o quê? Esses dois aqui têm a ver com o processo de sustentação do vegetal, tá? Manter a plantinha lá de pé e tal. Bom, nós temos o floema e o xilema, que são os de condução, que a gente vai já ver, tá ok? E nós temos epiderme e periderme, que são os de revestimento. Lembrando que a planta pode ter somente crescimento do tipo primário, que é o crescimento longitudinal, ou ela pode ter também um crescimento secundário, que é esse crescimento aqui, chamamos de, vamos dizer, lateral, tá? A planta vai crescer em altura, vai crescer também em espessura, quando ela tem crescimento secundário. Tranquilo? Bom, e aí, vamos lá. Primeira coisa, a epiderme do vegetal. Na epiderme, é o tecido que você vai encontrar aqui, por exemplo, sobre as folhas, tá? Tudo isso aqui que você está vendo é a nossa epiderme, tá ok? Nossa da planta, que eu estou falando. E aí você tem aqui sobre ela uma cutícula, que é um material feito de lipídios. Vou colocar aqui rapidinho, né? Feito de lipídios, que vai servir para impermeabilizar o vegetal. Lá nós vamos também ter os chamados estômatos para fazer as trocas gasosas. A gente vai ter também aqui alguns tricomas, que são estruturas de proteção e às vezes de secreção também. Se o vegetal for uma planta de clima frio, ao invés de ele ter um estômato que transpira, ele vai ter um hidatódio, que faz o quê? Que elimina gotículas de água, tá ok? E nós temos também algumas glândulas, né, que as flores têm, por exemplo, para atrair os chamados agentes polinizadores. Então, aqui você está vendo, ó, a epiderme superior do vegetal, tá vendo aqui a epiderme revestindo inclusive aquilo que está aqui dentro, porque aqui dentro você vai ter um parênquima. Esse parênquima aqui, no caso, eu vou chamar de P, e ele é o P clorofiliano. Olha, se ele é o parênquima clorofiliano, ele é aquele que vai realizar o quê? A fotossíntese. Então, ele está protegido aí pela epiderme, tá? E aqui a cutícula que a gente havia falado, que é uma camada de lipídio. Bom, aqui no caso é um corte da folha, então você está vendo o que? A epiderme superior, e você está vendo também aqui a chamada epiderme inferior. Tranquilo? Lembrando que isso aqui é um resumo. Então, uma aula mais completa e tal, você vai achar aí no canal também as aulas de histologia. Essa estrutura que você está vendo aqui, isso aqui são chamados estômatos. Então, professor, eu quero assim mais resumido, que é a função desse vídeo aqui, né? Dessa série do Biologia em 10 minutos. Às vezes passa em 10 minutos um pouquinho. Então, os estômatos têm a função de transpiração. Esse estômato ele é formado por quem? Pelas chamadas células guarda. Você vai ter uma célula guarda aqui, ó, e outra aqui. E você vai ter esse orifício aqui no meio, tá? Essa fenda estomática, que é por onde vai sair aqui, ó, a água na forma de vapor. E por onde você vai ter também as trocas gasosas. Ela vai ganhar gás carbônico, ela vai eliminar o oxigênio, eliminar para, né, a natureza, para o meio externo. Tranquilo? Bom, esse estômago pode estar aberto, você está vendo aqui, ou ele pode estar o quê? Como você está vendo aqui, fechado, né? Várias circunstâncias, como por exemplo a falta de água, um dia muito quente,
leva esse estômago a fechar. E aqui, como eu havia falado, nós temos uma estruturinha chamada hidatódio. Então, esse hidatódio aqui, ele vai ser uma estrutura que você percebe, tá, em plantas de clima frio. Ou seja, aqui você vai ter o quê? Gotículas de água, não confunda isso com orvalho, não é orvalho, gotículas de água saindo aqui, tá certo? Através dessa estrutura, que nada mais é do que um estômago modificado, tá certo? E aí nós temos o processo aí de gutação ou sudação, né? Gutação, olha aí, ó. Só lembrar que tem umas gotinhas de água saindo aqui. Tranquilo? Beleza. Então vamos para frente. Nós temos também os tricomas, que são células secretoras, né? Por exemplo, ó, um tricoma urtigante na urtiga, ele tem uma gotícula aqui secretada pela planta, que é justamente para evitar os animais ficarem lá mordiscando, comendo, né? Fazendo algum tipo de mal à planta. Quando você pisa lá, meu Deus, está doendo e tal, por quê? Tem essa urtiga fazendo mal aqui a você. Tá bom? Então, tem estruturas secretoras de diversas naturezas. Então, quando falar em tricoma, tá? Eles têm essa função de ou reter a água do meio, facilitar, fazer com que a planta perca menos água, ou a função de secreção de alguma coisa, né? Como, por exemplo, no alecrim, ó, tem uma secreção aqui bem cheirosinha, né? Que dá aquele tempero gostoso e tal, que atrai os agentes de maneira geral. Muito bem, atrai ou repele, dependendo do que ele quiser naquele momento. Inclusive, numa flor, você está vendo aqui, né? Ela também tem tricomas, tem pelinhos ali para protegê-la da perda de água. Gente, outra coisa muito importante que é o anexo da epiderme também é isso aqui, ó, tá? São chamados acúleos. E aí você não pode confundir o acúleo com o espinho. Até porque essa estrutura, veja bem, muito bonita, atrativa, o animal vai lá, vai querer comer e é o órgão reprodutor da planta. Não pode. Então, a função desse indivíduo é a função de proteção. Então, isso aqui não são espinhos, são os acúleos. Ah, professor, então até as musiquinhas que falam do espinho da roseira estão erradas? Então, tá bom? Então, o cara não tem obrigação, né? Botando, tá bom? É espinho mais bonitinho, acúleo, que a gente escuta falar. Agora, isso aqui é espinho, tá? Isso aqui são espinhos, e esses espinhos que você está vendo aqui, em geral, nas cactáceas e tal, né? São espinhos, na verdade, são folhas modificadas. E essas folhas modificadas servem para quê? Para que reduza a superfície de transpiração da planta, visto que essa planta aí é uma plantinha, né, de clima quente. Então, não confunda, tá? O espinho não é acúleo, não confunda. Ok? Isso aqui não é acúleo, é um espinho de verdade. Beleza? Bom, aí nós temos lá, os chamados parênquimas. Bota isso na cabeça bem facinho. Você tem parênquimas de preenchimento, aonde não tem nenhum outro tecido na planta, tem um parênquima de preenchimento. Nós temos o parênquima de fotossíntese, que é o chamado clorênquima, ou parênquima clorofiliano. Não confundir clorênquima com colênquima, que é outro tecido. Tá? E aí você tem um parênquima amilífero, tem um parênquima aquífero, né? Parênquima aerífero ou aerênquima. Parênquima aquífero, essas plantinhas aqui tem, ó. Tá? Armazenam o quê? Água, o vegetal, né? Por caso dele precisar. E vai precisar, ambiente seco. Parênquima amilífero. Ora, guarda amido. Você vai encontrar lá na batata, na cenoura, muito amido guardado lá dentro. E os aerênquimas são aqueles que armazenam o quê? Ar. Então são aquelas plantas aquáticas que ficam flutuando sobre a água. Ok? Beleza. Tecidos condutores, nós temos dois também. Um mais flexível, que é o chamado colênquima, que está nos órgãos jovens em crescimento, na folha, quando você pega aquele pecíolozinho da folha que você balança aqui, né? Ela é bem flexível por isso, tá? E tem o esclerênquima, que é um tecido já bastante rígido. Então, grava, colênquima é um tecido que é mais flexível e o esclerênquima é um tecido que já vai ser o quê? Mais rígido. Então, aqui você observa o colênquima aqui, ó, no corte transversal. Você está vendo que ele tem alguns reforços aqui, ó, principalmente de celulose, que deixam esse tecido mais resistente, tá bom? Mas uma planta de grande porte, grandona, uma árvore, ela não pode ter só colênquima, ela vai ter que ter esclerênquima, porque ele é um tecido que tem uma quantidade maior de lignina, de suberina, é um tecido morto, inclusive, tá? Ele morre, acaba morrendo, porque ele tem a função somente de sustentação. Já os tecidos condutores, nós temos aqui o quê? O xilema e o floema, tá bom? Tá? Aqui é o colênquima mais uma vez, ó. E aqui você está vendo o quê? Você está vendo o esclerênquima. Já falado
Xilema do floema. Aqui, gente, é o esclerênquima, tá? Inclusive, em alguns vegetais, alguns vegetais que são ricos em esclerênquima, né, as pessoas retiram essas fibras para utilizar, para fazer, os índios já usavam isso para fazer armamento, a gente usa para fazer tecido, roupa e tal, tranquilo? Lembrando que essa aula aqui é um resumão. Gente, olha, aqui nós temos os chamados vasos liberianos. Quando você escutar falar de vaso liberiano, lembra de liber, tá? É o chamado floema, tá? Condução da seiva o quê? Elaborada. Se a seiva é elaborada, ela vai descer. A glicose está vindo de cima para baixo. Então, o floema tem um sentido descendente. Lembrou? E aqui os vasos lenhosos também, ou o xilema, que vai ter o sentido o quê? Descendente. Lembrando que o xilema, normalmente, ele está mais para dentro do caule, da raiz e tal. Tá ok? Bom, aí aqui, veja bem. Lá no nosso queridíssimo xilema, nós temos o seguinte, ó. O xilema ele vai conduzir o que? A seiva bruta, que é água e sais minerais. Essa condução ela é de baixo para cima, ela é uma condução ascendente, tá? Nós temos aqui os chamados elementos traqueais, aqui, né? Que são essas células que vão compor essa estrutura. Tá aqui essas células aqui, tá? Como isso aqui é um resumo, vamos só entender o seguinte. Os chamados elementos de vaso têm um calibre maior, estão presentes nas chamadas angiospermas. São as células que a gente vai chamar de elementos de vaso das angiospermas. Tá? E as traqueídeas, principalmente lá nas pteridófitas e nas gimnospermas. E até em algumas angiospermas basais também. Tá? Lembrando que normalmente o destino dessa parede é ficar morta, porque ela vai acumulando material de resistência. Tá ok? Essa parede é lignificada, a parede celular do xilema. Tanto é que ao longo do tempo, esse xilema vai formando uma madeira mais densa, mais dura, vai ficar lá no meio da planta. O citoplasma dela passa a não ter organelas, tá certo? Porque essa célula morreu, tá? E são dispostas em fileira, formando uma espécie de tubo contínuo. Isso aqui você vai ter um elemento e outro, formando vários tubos contínuos de condução da planta. Tá ok? Muito bem. E aqui nós temos o floema. O floema, os tipos celulares aqui é o chamado elemento de tubo crivado. Aí nós temos as chamadas células crivadas nas gimnospermas e angiospermas e os tubos crivados nas angiospermas. A maioria das provas vestibulares nem cobra essa diferença de célula, não. Ele quer saber qual é a função básica dele, que é a função de transporte, que no caso o transporte descendente é de cima para baixo, trazendo aquela seiva elaborada para baixo da célula, tá bom? Esses elementos para baixo da planta, não falei célula, é descendo lá das folhas em direção à raiz, tá? Então a condução aqui ela é descendente. Tudo bem. Essas células, elementos de tubo crivado, que você está vendo aqui, elas são normalmente anucleadas e sobrevivem porque tem células ao lado dela, já que ela é anucleada, tem células que vão dar para essa célula, né, que é anucleada, material proteico, tá? Para sustentá-la. São as células companheiras que auxiliam essas células aqui a se manterem vivas, já que elas são anucleadas. Já as células companheiras, são aquelas que eu falei do lado, elas são nucleadas e fornecem todo o material necessário a essas células centrais aqui do nosso floema. Tá ok? Beleza? Aqui você tem, ó, o cerne, que é aquilo que eu falei, é o xilema já morto, aquele xilema mais primitivo, mais endurecido, que vai formar aquela madeira central, que tem um alto valor aí, infelizmente, né, que os madeireiros estão lá arrancando tudo na Amazônia. Então você tem aqui o cerne, que seria o xilema não funcional para a condução, ele tem a função somente de sustentação. Aí você tem aqui o alburno, que é o xilema funcional, que tem o transporte de seiva nele, tá bom? E aqui os outros tecidos, você tem aqui o felogênio, né, que é um tecido de crescimento secundário, o ritidoma, crescimento secundário, ok? Aconselho você a ir lá ver aquela outra aula que eu falei aqui no canal, sobre tecidos vegetais, que eles vão te ajudar. Inclusive, lá também você vai encontrar uma explicação mais aprofundada sobre a disposição desses tecidos, tanto no caule quanto na raiz. Tá ok? Então, esse foi o objetivo desse Biologia aqui em 10 minutos, é resumir a matéria para aquelas situações que você vai estar aí, socorro, Deus me ajude, a prova é amanhã, o vestibular está chegando. Ok? Grande abraço e a gente se vê aqui pelo nosso canal.